Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Romanos 11, os versículos 1 ao 6. Digo, pois, porventura rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Nós entramos no capítulo 11 de Romanos, passando pelos 9 e 10, onde falamos do passado e do presente de Israel, como Israel foi uma nação criada por Deus, sustentada por Deus, e como Israel rejeita a justiça de Deus pela fé, ignorando inclusive as próprias profecias dos seus profetas. Aqui no capítulo 11, então, é iniciado com essa pergunta, né? Se Deus rejeita o seu povo, então, por conta disso, né? De modo nenhum, Deus não rejeita o seu povo. Até porque temos alguns exemplos aqui. O próprio Paulo diz: eu sou israelita, né? Acontece aquela situação com Elias, que 7.000 pessoas foram também separadas e salvas. E também, neste tempo, um restante pela eleição da graça. Mas o que quer dizer isso? Que Deus, em sua dispensação do reino, no programa profético para Israel, ele deu uma pausa e entrou então a dispensação da graça, onde Deus para de lidar com a nação e os gentios e as demais nações e trata com o indivíduo. Então, o israelita, o judeu que quiser chegar a Deus, ele não depende de um programa nacional, mas individualmente ele pode, pela fé, se achegar ao Senhor. E, inclusive, a gente vê essa questão dessa troca dispensacional e como Deus une judeus e gentios em um só corpo, o corpo de Cristo. Nós vemos isso em Efésios, no capítulo 2, os versículos 11 ao 18. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Até o versículo 16 aqui, do 11 ao 16. Nós vemos que Paulo falando aos gentios, né? Vocês estavam separados de Deus, sem Deus no mundo. Mas agora, no versículo 13, esse mais agora é um indicativo de uma mudança dispensacional. Agora, nesta dispensação, em Cristo, vocês estavam longe e agora foram aproximados, agora chegaram perto, né? E ele desfez essa inimizade que havia entre os dois. Ele está tratando de judeus e gentios, essa inimizade foi desfeita. E dos dois ele fez um novo homem. Ele fala do corpo de Cristo, juntando agora todo o indivíduo, toda pessoa que quer chegar a Cristo,
e pela fé têm esse acesso. Não há mais uma divisão, não há mais um programa nacional. Nós estamos agora na dispensação da graça. E no versículo 6 do capítulo 11 de Romanos, nós vemos que se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça, né? A graça está ligada a algo que Deus faz e não que o homem faz. Ou seja, algo que a gente não merece. As obras estão ligadas a algo que o homem faz e não ao que Deus faz. Ou seja, haveria mérito nisso. Mas não há mérito na nossa salvação, pois Cristo a conquistou. E em Efésios 2, nos versículos 8 ao 10, nós vemos que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a nossa salvação é um presente de Deus que recebemos pela fé, através da graça de Deus que nos dá algo que nós realmente não merecíamos, pois em nossos pecados merecíamos uma condenação eterna e uma separação de Deus. Entretanto, recebemos esse presente tão especial. E essa salvação não vem das obras, não vem de algo que fizemos, mas da graça de Deus. E nós não somos salvos pelas obras. O versículo 10 aqui fala de Efésios 2, nos diz que nós somos salvos para as boas obras, para então servirmos a Cristo. Você acredita? Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.